Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite que deveria ser de análise tática e respostas previsíveis à imprensa se transformou em um campo minado emocional. A coletiva de imprensa após o confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino virou palco de uma discussão acalorada, protagonizada por dois técnicos de temperamento forte, Abel Ferreira, símbolo da intensidade palmeirense, e Fernando Seabra, o estrategista frio do Massa Bruta. O embate verbal, transmitido ao vivo, pegou todos de surpresa e reverberou com força nos bastidores do futebol brasileiro. Tudo começou com uma pergunta aparentemente inofensiva sobre a arbitragem. Abel, visivelmente irritado com a condução do jogo, apontou erros que, segundo ele, prejudicaram o Palmeiras em lances cruciais. Foi direto, como de costume. Mas Seabra, que falava em seguida, não deixou barato. É curioso ver treinador que se diz europeu, mas que só reclama quando perde, disparou, em tom irônico. A provocação caiu como uma bomba no ambiente. Abel não hesitou em rebater: respeito é a base do futebol. Eu posso ser português, mas tenho mais entrega por esse clube do que muito brasileiro que só quer aparecer. O clima azedou. A coletiva, que normalmente segue um protocolo quase robótico, virou um duelo de palavras, egos e ideologias. Com o semblante fechado, Abel se levantou, caminhou até o microfone de Seabra, num gesto simbólico, pediu que o técnico do Bragantino o encarasse enquanto falava. A tensão era palpável. Assessores começaram a se mover, jornalistas emudeceram, e os flashes das câmeras dispararam como em uma final de campeonato. Fernando Seabra, embora mais contido, não recuou. Lembrou do investimento milionário do Palmeiras, do elenco mais valioso do país, e sugeriu que Abel estava sentindo o peso da cobrança. Aqui não tem desculpa, tem trabalho, completou. A frase ecoou como um tapa sem mão no orgulho de Abel. O técnico palmeirense, então, fez o que poucos esperavam, desabafou. Vocês não fazem ideia do que passamos lá dentro. A pressão, a cobrança, o cansaço mental. Só quem vive o vestiário do Palmeiras sabe o que é manter esse clube no topo por tanto tempo. O tom era de dor contida, de quem já carrega muito mais do que a prancheta e os treinos. Essa troca pública de farpas escancarou mais do que divergências pontuais. Escancarou a exaustão de Abel com o calendário, com as críticas da imprensa e, principalmente, com a solidão do comando. Enquanto Seabra parecia alfinetar em busca de protagonismo, Abel desabava como quem está no limite. Nos corredores internos do Allianz Parque, o impacto foi imediato. Jogadores se mostraram abalados com o episódio. Alguns, segundo relatos, chegaram a comentar que nunca haviam visto o treinador tão emocionalmente exposto. A comissão técnica se reuniu ainda naquela noite para avaliar o estado psicológico de Abel. No dia seguinte, os treinos aconteceram com clima de silêncio. Os sorrisos deram lugar a olhares desconfiados. A confiança, embora ainda presente, parecia fragilizada. O Palmeiras, time acostumado a lidar com crises externas, agora tinha que gerenciar uma tempestade interna, nascida de um confronto que extrapolou as 4 linhas. A torcida, dividida entre a defesa apaixonada de Abel e a crítica por sua explosão, foi às redes. Alguns cobraram mais equilíbrio. Outros, emocionados, disseram que ali estava a prova de um técnico que vive o clube como poucos. Um comandante que sangra junto com seu elenco. Fernando Seabra, por sua vez, deu entrevistas no dia seguinte tentando amenizar o episódio. Disse que respeita Abel, mas que é preciso aceitar críticas. Suas palavras, no entanto, pareciam frias, quase ensaiadas, como quem sentia que havia ido longe demais. O que ninguém duvida é que esse episódio marcou uma virada na temporada. Abel, já pressionado por resultados e pela cobrança contínua, agora carrega também o fardo de um desgaste emocional que pode refletir em suas decisões. O Palmeiras, por sua vez, precisa blindar seu elenco e, talvez, seu treinador.
A diretoria alviverde se manifestou com um comunicado diplomático, exaltando o profissionalismo de Abel e reforçando seu apoio. Nos bastidores, porém, cresce a preocupação com a saúde mental do treinador e com a forma como isso pode afetar o rendimento da equipe nas próximas rodadas. O futebol, que sempre foi palco de paixão e intensidade, mostrou mais uma vez que seus bastidores também são arenas de conflito e emoção. A discussão entre Abel Ferreira e Fernando Seabra pode ter começado como um bate-boca, mas revelou muito mais: o peso de comandar um gigante e o desgaste invisível de ser um líder em constante provação. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O histórico de confrontos entre Palmeiras e RB Bragantino revela uma rivalidade crescente, marcada por jogos intensos e equilíbrio tático. Embora o Palmeiras tenha mais tradição e conquistas em sua história, o time de Bragança Paulista vem se consolidando como uma força competitiva nos últimos anos, tornando cada duelo uma verdadeira batalha estratégica. Em números gerais, o Palmeiras leva vantagem, com mais vitórias acumuladas no confronto direto. Foram dezenas de partidas ao longo das últimas décadas, com o Verdão vencendo a maioria, embora o Bragantino tenha arrancado resultados surpreendentes, especialmente quando atua em seus domínios, no Nabiabi e Xedid. Nos confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o equilíbrio tem sido mais evidente. Com o crescimento do projeto do Red Bull Bragantino, as partidas recentes têm mostrado um nível de disputa mais elevado, com alternância de domínio e placares apertados. Em diversas ocasiões, o time de Seabra conseguiu neutralizar as principais peças do Palmeiras. Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras costuma impor sua força. A maioria dos confrontos realizados em casa terminou com vitória alviverde, muitas vezes com atuações sólidas defensivamente e grande aproveitamento ofensivo. A pressão da torcida, aliada ao conhecimento do gramado sintético, contribui para o bom retrospecto. Já em Bragança Paulista, o Bragantino costuma endurecer o jogo. Foram várias vitórias marcantes do Massa Bruta diante de um Palmeiras por vezes desfalcado ou com dificuldades de adaptação ao campo. Essa alternância de resultados tem alimentado ainda mais a rivalidade entre os clubes. Um dos encontros mais marcantes foi uma goleada do Palmeiras no antigo Palestra Itália, quando venceu por 6-0, numa atuação irretocável. Aquele jogo ficou eternizado na memória dos torcedores como símbolo da supremacia técnica do Verdão em sua melhor fase dos anos 90. Por outro lado, o Bragantino já surpreendeu o Palmeiras em momentos decisivos. Houve vitórias com autoridade que abalaram o emocional do elenco alviverde, colocando pressão sobre a comissão técnica e gerando desconfiança entre os torcedores. Esses episódios ajudaram a moldar o respeito mútuo entre os clubes. A evolução do Bragantino, especialmente após a aquisição da Red Bull, fez com que o time deixasse de ser um mero coadjuvante e passasse a ser encarado como um adversário duro, com repertório tático e um elenco jovem e promissor. Isso elevou o nível dos duelos e reduziu a margem para erros do Palmeiras. Atualmente, o confronto é visto como uma prova de fogo para ambos os lados. Para o Palmeiras, é a chance de reafirmar sua hegemonia e experiência. Para o Bragantino, é o momento de medir forças com um dos gigantes do futebol brasileiro e mostrar que pode brigar por títulos. Com isso, o retrospecto entre os dois clubes vai além dos números. Ele carrega narrativas de superação, rivalidade regional, mudanças estruturais e o símbolo de um novo tempo no futebol brasileiro, onde tradição e inovação se encontram dentro das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.